Desde os primórdios da humanidade, existe uma batalha silenciosa dentro do coração humano. Uma guerra invisível que poucos conseguem perceber, mas que define o destino espiritual de cada pessoa. Entre todas as tentações, Deus destaca algumas como especialmente devastadoras: os pecados sexuais. Pecados que, embora pareçam apenas escolhas pessoais, carregam consequências profundas, que vão muito além do corpo, alcançando a mente, a alma e até a comunhão com o Criador. Hoje, você vai descobrir por que essas práticas são tão severamente condenadas e por que a verdade sobre elas foi mantida escondida ao longo das eras. Imagine caminhar por um vale sombrio, cercado por sombras que sussurram tentações. A cada passo, você vê marcas deixadas por aqueles que cederam ao desejo. A Escritura descreve o coração humano assim quando dominado pela paixão sem controle. Não é apenas um problema emocional. Não é apenas um impulso físico. É um ataque espiritual que tenta tirar o ser humano do propósito para o qual foi criado. E essa guerra se torna ainda mais perigosa quando o ser humano passa a enxergar como normal aquilo que sempre foi destrutivo. O desejo sexual foi criado por Deus como algo sagrado. Não como uma prisão, mas como um presente. A sensualidade pura, dentro do plano divino, constrói, fortalece e une. Ela é a expressão de amor na aliança mais profunda que existe, o casamento. Mas quando esse dom é distorcido, ele deixa de ser bênção e passa a ser armadilha. É aí que nasce o primeiro pecado sexual condenado, a lascívia. Ela se manifesta nos gestos provocativos, na exposição desnecessária, na busca de atenção sensual. Parece pequena, quase inofensiva, mas sua raiz é venenosa. A lascívia alimenta a curiosidade para o proibido, acende desejos que fogem do controle e cria um ciclo que arrasta a alma para longe de Deus. Logo depois surge a impureza, um pecado ainda mais perigoso porque nasce na mente. Antes que qualquer ação aconteça, ela passa pelo pensamento. A imaginação é o berço da tentação. A impureza se esconde nos hábitos secretos, nos pensamentos alimentados em silêncio, nas intenções maliciosas, nas fantasias mantidas às escondidas. É um veneno lento que vai matando a sensibilidade espiritual, até que o indivíduo já não consegue perceber a presença de Deus com a mesma clareza. E então vem o adultério. Não apenas o físico, mas também o emocional. Jesus deixou claro: olhar alguém com desejo impuro já é quebrar uma aliança sagrada. O adultério começa muito antes do corpo agir. Começa no olhar, na mensagem enviada, na intenção oculta. Quantos lares foram destruídos porque alguém alimentou pensamentos que acreditava controlar? Quantas famílias se romperam por causa de instantes que pareceram pequenos, mas tinham poder devastador? O adultério não destrói apenas relacionamentos humanos, ele rompe laços espirituais e fere profundamente o coração de Deus. A imoralidade sexual, chamada de porneia, nas Escrituras, engloba todas as práticas que distorcem o propósito divino para a sexualidade. Muitos tentam reinterpretar a palavra, moldando aos costumes modernos, mas a verdade permanece imutável: o corpo é templo do Espírito Santo. E quando ele é usado de forma distorcida, ele se torna palco de destruição espiritual. A imoralidade sexual é mencionada repetidas vezes como um dos pecados que mais afastam o homem da presença de Deus. E então chegamos ao caso mais emblemático de todos, Sodoma. Uma cidade tão mergulhada no pecado que seus clamores chegavam aos céus. Ali, a imoralidade não era apenas tolerada, era celebrada. O erro não foi apenas sexual, mas moral, espiritual e social. Rebeldia, orgulho, crueldade e perversão se uniram para formar o cenário mais sombrio da história bíblica. Sodoma se tornou símbolo da queda humana quando o desejo domina o espírito. O mais alarmante é que muitas características daquela cidade estão presentes na sociedade moderna. Vivemos a geração do vale tudo. A sensualidade é usada como entretenimento. A pornografia se tornou um vício global. A impureza está por toda parte: celulares, músicas, filmes, redes sociais. O que antes exigia esforço agora está disponível em poucos segundos. A facilidade da tentação tornou a batalha espiritual ainda mais intensa. Esses pecados não atingem apenas o corpo. Eles ferem a alma. Eles roubam a capacidade de ouvir Deus. Eles apagam o discernimento.
Eles silenciam a consciência. Eles criam cadeias invisíveis que aprisionam a mente. Muitos vivem sorrindo, mas segredo carregam vergonha, hábitos escondidos, culpas profundas, feridas que ninguém conhece. Mas Deus conhece, Deus vê, Deus sabe. A boa notícia é que nenhum pecado é grande demais para ser perdoado. Deus não condena para destruir, Ele revela para libertar. A restauração é real, a cura é possível, a pureza pode ser reconstruída. Mas o primeiro passo é a verdade. Encarar o que existe dentro de si. Admitir que há batalhas que não podem ser vencidas sem ajuda divina. Perguntar a si mesmo: o que dentro de mim precisa ser transformado? Porque, no fim das contas, o maior pecado não é cair. O maior pecado é ouvir a verdade, e continuar vivendo como se nunca a tivesse conhecido.